Enfim, é, treinamentozinho front-end, minha apresentaçãozinha aqui, né? Eu tô atuando como front-end já há 2 anos e meio, tanto com web quanto mobile. Mobile apenas com aplicações híbridas. É, e, tipo, busco às vezes me aprimorar até em tecnologias que não são de web, meio que para abranger novos conhecimentos e tal, mas eu tenho um ponto focal que é o front-end e tem um linkzinho aí do meu mini portfólio que ainda está em desenvolvimento, eu deixei ele pausado, mas lá tem um pouquinho das tecnologias que eu atuo e tal, e estou expandindo o leque aí. Por enquanto eu só atuei meio que na HDN, um pouco na AP Interactive, com projetos da Raizen também e tal, mas foi um curto período que eu nem gosto de citar muito, mas enfim, essas minhas experiências aí. É, eu vou apresentar para vocês aqui como é que vai ser o roteiro da nossa apresentação, mais para se prepararem aí mesmo e de repente, se tiver alguma coisa a acrescentar ou algum ponto a focar mais, vocês podem falar aí e tal. Vou passar uma introduçãozinha, né, sobre o que é front-end, suas responsabilidades, a importância, como é que é o mercado de trabalho, quais são os níveis de conhecimento, sabe? Porque além de ser um dev júnior, pleno, tudo mais, dentro do próprio desenvolvimento, às vezes você meio que masteriza algum tipo de habilidade ou algum tipo de ramo, né? Então, o próprio front-end tem do básico ao master lá, mas muito voltado às tecnologias de HTML, CSS, JavaScript e tal. Os padrões e convenções de front-end, que é o ponto focal da aplicação, da apresentação, né, no caso. O que são esses padrões, por que a gente tem que seguir, quais são eles, que é o ponto que vai demandar maior tempo na nossa apresentação. E um chamado aí para colaborar com sua equipe quanto a esses padrões. Depois eu vou apresentar mais ou menos como eu costumo iniciar os meus projetos e tal. E também através de estudos eu fui lapidando essa forma de startar o projeto, tipo, como você entende o projeto, tipo, até mesmo questão de como você estima algumas horas no projeto, tipo, dividir as tarefas, ver o que você vai precisar e tal. É uma chamada de atenção para os browsers, lembrando que a gente não tem só o Google Chrome, então, tipo, é um insight que eu quero passar para vocês. É, um outro insight é, tipo, a gente tem dentro da empresa, o HDN entrega pra caralho, né? Mas lembrando que é para entregar muito, mas também é importante entregar com qualidade, que esse seria um diferencial até maior do que somente o entrega pra caralho. É, noção de responsividade, né? Tipo, visto que a gente está numa era onde tem muito smartphone e até muito smartwatch, muitas telinhas pequenas e até mesmo computadores e notebooks têm telas de diferentes tamanhos, então a gente está numa era onde responsividade não tem que ser uma opção, tem que ser obrigação, então é bom adotar em todos os projetos. Um pensamento crítico sobre um pensamento crítico pode trazer bons frutos ou não. Tipo, é muito voltado a projeto. Tipo, como como que eu como que tá o projeto em relação ao a dor do cliente, sabe? Será que ele tá seguindo o caminho certo? Então, tipo, antes de simplesmente você pegar o projeto e fazer, é importante você entender a dor do cliente, é importante você entender como é que está o projeto e ver se não, de repente não tem algo errado, porque como somos todos humanos, às vezes o PO ou o próprio design deixou uma brecha que você pode citar ali, ou de repente tem alguma coisinha ali que pode melhorar, pode acrescentar.
logicamente que você não vai arrumar confusão quanto a isso. É toda uma questão de comunicação com seus superiores até chegar no cliente e ser aprovado. O Sinta-se Dono, né, que é uma coisa que eu adotei da própria HDN, que é bacana, principalmente em questão da empatia com tanto quanto com a empresa quanto com o projeto, com o cliente e tal. E é um sentimento importante para você meio que ficar mais ligado ali e conseguir agir, seguir com o projeto sem ter muita dor de cabeça e tal. A conclusão e algumas referências para preparar essa apresentação. Beleza. Bom, o que é front-end, velho? Que porra é essa, né, velho? Bom, front-end basicamente, né, é a parte que interage com o usuário. É aquela parte que o usuário vê, que o usuário meio que, entre aspas, toca, né? Tudo que aparece na tela, tanto num site, quanto num aplicativo, quanto num sistema, sendo web ou não, é caracterizado front-end. Lógico que tem vários níveis, lembrando que front-end web é diferente de front-end mobile, mas são, e diferente também de front-ends de software, mas são front-ends. Nosso foco no caso é o front-end web. O desenvolvedor front-end é um profissional responsável por projetar, construir, otimizar as interfaces de um projeto web, que é o nosso foco aqui. Qualquer dúvida, vocês podem parar, por favor, por áudio, que como eu não estou com outro monitor, eu não consigo ver o chat. Então, alguém levanta a bandeira aí, por favor. Quais as responsabilidades do desenvolvedor front-end? Trabalhar em equipe normal, né? Principalmente com a equipe de design, né? Que tipo, é o design que normalmente vai pegar o que o cliente precisa e passar para um protótipo e ter o alinhamento com o front-end. Então, o front-end é muito mais ligado ao designer do que com o cara que vai fazer o back-end. Então, tipo, então necessita desse trabalho em equipe. Meio que ele tem a responsabilidade de fazer um código limpo e bem documentado, né? Às vezes a gente, tipo, pega e sai desenvolvendo meio go horse, mas é muito importante a gente ficar atento para ver se o nosso código tá bacana e se a gente tá documentando ele ou não, ou se tem aquela coisa, né? Um código bom às vezes nem precisa de documentação porque ele é fácil de ser entendível. Mas tem códigos que às vezes a gente não segue nenhum parâmetro nem outro, então é importante a gente se atentar a isso. Seguir os Web Standards, que são os padrões e convenções da web, que isso vai nos ajudar bastante em vários quesitos, que eu vou citar mais para frente. Se preocupar com a performance no client-side. Client-side é ao lado do cliente, é o que o cara está acessando ali no navegador e tal. Então, tipo, se o meu site está demorando muito a carregar, se o meu sistema ali está muito lento, ou se tem alguma massa, mesmo que tipo ele esteja rápido, mas a massa de dados que ele está trafegando está deixando ele meio demorado. Então a gente tem que se preocupar com isso e ver como que a gente pode melhorar essa questão. Aplicar técnicas de SEO, HDN principalmente, entre outras empresas de software. Diferente da agências, a gente pega muito projetos de sistemas administrativos e tudo mais, que são um pouco mais internos, apesar de ser não web também. Mas outros pontos, citando exemplos, Black, Shopfisio, Mais Educar, essas coisas, aplicações que são livres ao público, é importante a gente se atentar, principalmente nessas aplicações que são livres ao público, às técnicas de SEO, que tipo, tanto vão de eu conseguir encontrar o site pesquisando pelo Google ali facilmente, quanto a um robozinho de um cara que de repente tem alguma deficiência, o robô vai ler a página web e se ele estiver bem estruturado ele vai entender. Agora, se o código estiver mal estruturado, o robô não vai entender o que está acontecendo ali no site e não vai transmitir a informação corretamente. Mesmo que o site esteja bonitinho ali, tudo no jeito, a qualidade do código implica bastante quanto a isso. E
outras questões, né? Que tipo, de empresa para empresa, às vezes a responsabilidade de front-end muda. Principalmente que antigamente a visão de front-end era só o cara que fazia HTML, CSS e o único JavaScript que ele fazia era o JavaScript voltado para layout. Hoje em dia a gente tem muita regra de negócio no front e tal, e tem empresas que seguem diferentes paradigmas, diferentes tipos de... jogam no front-end diferentes tipos de responsabilidade, então isso pode variar, mas esses tópicos anteriores são padrões.